Olá, pessoal, professores coordenadores, PCGs, PCAs. Que delícia estarmos reunidos mais uma vez. Na data de hoje, damos início aos ATPCs da Diretoria de Ensino Região Marília, quinzenalmente esse nosso encontro marcado. Aproveitem, conversem, dialoguem, reflitam, tirem as dúvidas. Esse é um espaço coletivo de aprendizagem e de formação continuada. Tenham todos um excelente APPC. Olá, pessoal! Estamos aqui, a equipe do Conviva, da Diretoria de Ensino de Marília, para esse primeiro encontro de APPC com vocês. É um prazer imenso a gente vai fazer a abertura do APPC, trazendo uma temática que é tão importante para todos nós. E eu gostaria de apresentar primeiramente a minha equipe, que está comigo, que é a PCNP Ellen de Convivência, que vai falar com vocês. E neste ano nós temos um membro novo apoiando o nosso trabalho, que é o PCNP de Projetos Especiais, o Francisco, para quem eu passo a palavra para falar com vocês. Olá, pessoal. É um prazer muito grande fazer parte da equipe do Conviva. Nós que estamos aqui já há algum tempo nos projetos especiais, e eu acho que a convivência, o convívio, ele traz para a gente subsídio de como a gente agir, como a gente atuar, como a gente se colocar no lugar do outro, enfim, dá subsídio para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com mais ou com menos dificuldade, né? Então, eu sinto muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, feliz de fazer parte da equipe, de trabalhar com a Maria José, que já trabalhamos junto no programa, e a Ellen também. Enfim, eu acho que só vai trazer para a gente mais aprendizado, né? Porque conviver é exercitar a nossa convivência, a nossa vivência, a nossa aprendizagem do dia a dia. Então, eu sinto muito, estou muito feliz de fazer parte e, à medida que eu puder, estou à disposição de vocês, podem contar com a gente. Que bom estar aqui com vocês, para falar, para a gente conversar, um bate-papo sobre um tema que é o tema deste momento acontecendo, que é o acolhimento. Eu sei que ele aconteceu aí com prática institucionalizada no calendário escolar, e a gente vai retomar um pouquinho desse conceito que veio lá no documento orientador de 2021, que foi elaborado junto com o Conviva e o Programa de Ensino Integral. Ellen, por favor, pode pôr a apresentação? Então, nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre os dois tipos de acolhimento que nós temos. O acolhimento institucional e o acolhimento emocional. Ok? Esse acolhimento aí que nós estamos falando como prática educativa, que a gente já está aí meio que incorporado na rede, no nosso calendário, no início do ano, mas que ele acontece ao longo do ano todo. O que ele é, essa prática de acolhimento? Ele é destinado aos nossos alunos ingressantes da escola e a toda a equipe escolar. Embora ele esteja no calendário no início do ano letivo, ele é para correr o ano todo. É uma prática que traz algumas estratégias, algumas atividades para que as pessoas se sintam pertencentes ao grupo. E ela pode ser usada ao longo do ano, sempre que eu tiver uma nova experiência, uma nova escola, uma nova turma de amigos, novos professores, gestores, funcionários, uma nova experiência. A gente sabe, a gente acompanhou as escolas e sabe que o acolhimento foi uma experiência muito positiva. Mas eu gostaria de falar de um outro tipo de acolhimento, que é o acolhimento emocional. Esse que a gente faz praticamente todos os dias, com as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente convive. Esse acolhimento, que nós estamos chamando ele como prática institucionalizada, ele é um processo caracterizado por basicamente um conjunto de 3 atitudes. É claro que ele envolve uma série de ações, mas são 3 verbos aí principais: o apoiar, o estabelecer vínculos e o amparar. O apoiar a pessoa que de repente te procura, ou que está no momento de sofrimento emocional.
Nós estamos aí no momento, no contexto do país, retornando de um isolamento, uma pandemia que ainda não se finalizou e que trouxe uma série de dificuldades e desafios no contexto do cenário nacional. E isso implica nas nossas emoções, no nosso jeito de viver, e isso vai se repercutir lá na escola, repercutir com os nossos alunos, com os nossos profissionais. Então, a ideia, essa prática de acolhimento, é que as pessoas possam acolher as outras, mas não naquela perspectiva de dar conselho como a gente tem. De repente chega uma pessoa perto da gente chorando ou reclamando de alguma situação e a gente já faz aquele conselho. A ideia é um acolhimento baseado na escutativa, onde eu saio dos meus preconceitos, saio daquilo que eu considero certo ou errado, e eu vou para ouvir o outro, vou me abrir para o outro, considerando a autonomia que ele tem e o respeito às diferenças, como cada um vivencia as suas experiências. É mostrar aberto ao outro, é permitir que o outro se abra. É a minha presença que está ali. Pode ser visto um olhar, uma palavra, um gesto, um incentivo. É essa prática da pedagogia da presença que a gente trouxe da PEI, que todos os nossos professores hoje da Regular fazem diuturnamente com os nossos alunos, com os nossos pares, com os nossos funcionários, com a nossa equipe. E o Conviva, o que ele fez foi sistematizar esse acolhimento através do Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar. É trazer algumas ações mais sistematizadas, focando o olhar para essas relações. Qual é a premissa que eu tenho para trabalhar o Conviva na escola e as relações? É a ideia de que toda escola ela tem que ser um ambiente de aprendizagem seguro, acolhedor e colaborativo. Aquela chamada clima positivo, um lugar onde as pessoas se sintam pertencentes, se sintam bem. E, para isso, a possibilidade que o Conviva traz é um olhar para as relações humanas que se estabelecem nessa instituição, seja entre pares, seja entre gestão e professor, entre professor e aluno. Quando eu passo a olhar para essas relações, elas não são perfeitinhas, redondinhas, porque nós somos seres humanos. E o conflito é inerente ao ser humano. Mas a ideia é olhar para essas relações, é olhar para estratégias que permitam a gente ter relações que promovam o desenvolvimento positivo, e não relações que nos tragam prejudicial, onde a gente tem um ambiente onde a gente não se sinta de forma acolhida. Então, a proposta do Conviva, com todas as suas demandas e trabalhando em diferentes frentes, é exatamente isso. Uma parte é olhar para essas relações que estão estabelecendo na escola e traçar estratégias para que a gente possa ter um melhor clima escolar que favoreça a aprendizagem. E dentro disso, o acolhimento é a primeira prática, vamos dizer assim, institucionalizada e uma prática que a gente faz todos os dias. Então, vocês vão ouvir muito falar para o professor acolher o aluno, para a equipe gestora acolher o professor. Mas e quem nos acolhe? A questão que o tema de hoje é acolhendo quem acolhe. Todos os dias vocês estão na escola acolhendo a comunidade escolar. É aquela mãe que chega mais agressiva, é aquele aluno que chega com problemas sociais, toda a equipe que estão lá estão sendo acolhida. Mas e quem acolhe a gente enquanto a gente acolhe os outros? E o nosso acolhimento? Como é que fica? Como é que nós estamos nos acolhendo? Então, a proposta aqui é a gente conversar um pouquinho sobre esse acolhimento interno. Como é que eu estou me acolhendo diante das coisas que estão acontecendo, diante das dificuldades, dos inúmeros desafios que a gente passa todos os dias. Porque eu preciso, para eu poder acolher o outro, eu tenho que me acolher. E eu gostaria que vocês ficassem com essa questão aí em stand-by, que a gente vai retomar ela depois que a Ellen falar algumas coisas com vocês. E eu trouxe para a gente provocar vocês uma reflexão, uma frase do Marshall, que está no livro Comunicação Não Violenta, que é uma das estratégias que a gente utiliza dentro do Conviva, que é: quando internamente somos violentos para com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Então, vamos agora conversar com a Ellen para ver como é que a gente está conversando com nós mesmos. Ellen, passo a palavra. Olá, pessoal. Meu nome é Ellen, PCNP de Convivência.
e nos convidadas para o primeiro ATPC do ano, e pensamos muito na importância do acolhimento. E quem acolhe são vocês, são os professores, são os gestores das escolas. Então, qual é a importância de acolher? Para acolher, é preciso se sentir acolhido? Então, é muito importante se sentir acolhido, se sentir pertencente ao ambiente, né, o ambiente escolar, ao grupo de professores, ao grupo de gestores. Então, o processo de acolhimento, ele é caracterizado por um conjunto de atitudes que estão relacionadas a 3 comportamentos específicos, como foi dito anteriormente, que é apoiar, estabelecer vínculos e amparar. Isso significa o quê? Que nós precisamos colocar-nos à disposição das pessoas que precisam de nós, e nós precisamos também ter pessoas que estão à nossa disposição quando nós também nos sentimos em momentos de vulnerabilidade, frustração, medo, ansiedade, né? Então, o amparar significa colocar-se à disposição, sem julgamentos e em qualquer situação, ou seja, deixar de lado convicções pessoais, abrir a mão de preconceitos. O verbo acolher, ele significa o quê? Oferecer ou obter refúgio, proteção do conforto físico, abrigar-se, amparar-se. Quanto de nós procuramos refúgio? Quanto de nós precisamos nos amparar, nos abrigar? Então, nós pensamos que nesse grande desafio não é só falar sobre as competências sociais dos estudantes, é pensar nas nossas competências socioemocionais. O que nós estamos fazendo com as nossas emoções? Como nós lidamos com elas? Como nós estamos no dia a dia tentando compreendê-las, superá-las? Então, nós temos a BNCC, as competências gerais, que fala sobre essa construção de uma sociedade ética, democrática, responsável, sustentável, solidária, que promova os direitos humanos, sem preconceito, de qualquer natureza. Então, parece-me o quê? Que é um complexo de ações, de comportamento, de emoções, que nos desafiam a ser melhores um dia após o outro. Então, o que seria esse desafiante no ensino e na aprendizagem? Reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Nossa, quanta coisa! Eu sou tudo isso? Eu consigo tudo isso? Né? É exigir demais do estudante? É exigir demais do educador? Então, é um desafio porque ele requer esse desenvolvimento das competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, mas não é só ouvir, só informar-se, é compreender, ir além, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais. Nós estamos no mundo digital, estamos sendo desafiados a fazer um ATPC em pouco tempo e propor uma reflexão para vocês. E a nossa responsabilidade com isso? Né? E as redes sociais, o que a gente tem compartilhado? Como temos tratado? Né? Qual é a nossa postura enquanto educador? O que a gente assiste? Né? Quais são as nossas leituras, o nosso lazer? Então, aplicar conhecimentos para resolver problemas. Nós precisamos aprender dia a dia a resolver os problemas, né? E ter esse conhecimento. É fácil ter o conhecimento? Não, não é fácil. É um desafio. Ensinar e aprender é um desafio. E nós ensinamos e aprendemos sempre. Então, é necessário ter autonomia para tomar decisões, ser proativo. O que é ser proativo? É ser solícito, né? Não fico esperando sentada que o outro peça socorro. Não, eu sou proativa, vou auxiliar. O que eu posso te ajudar? É compartilhar
atividades, tarefa, né, que a gente sabe que hoje as redes sociais, os grupos, nos auxiliam muito quando a gente compartilha informações, material de estudo, material de trabalho, e identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e diversidade. Nós somos muitos e diversos. Não é fácil a convivência. Então, nós precisamos, sim, de um ambiente harmônico. A gente precisa conquistar esse ambiente harmônico. Então, a gente pensou nesse mapeamento das emoções, né? Nem sempre nós conhecemos ou identificamos as emoções com uma certa facilidade ou amplitude. Então, nós costumamos olhar para as nossas emoções. Nós temos a prática de reconhecer as nossas emoções e avaliar a mensagem que elas transmitem para o outro, para nós mesmos. Como que a gente se percebe tolerante ao estresse, à frustração? Como anda a nossa autoconfiança? A gente fala muito disso, do como eu olho, como eu vejo, como eu reflito as minhas emoções. Por quê? Porque nós somos educadores, nós lidamos com as emoções dos outros, principalmente daqueles que não são confiados, que são os estudantes. Então, a gente propõe o quê? Uma prática de olhar para si mesmo, e um autocuidado, um autoconhecimento. Qual tipo de escuta que nós temos? Nós queremos ser escutados, queremos ser ouvidos. Mas como nós ouvimos o outro? Com julgamentos? Ou conseguimos ter uma empatia, colocarmos no lugar do outro, sentir-se como o outro? É possível acolher sem ser acolhido? Então, essa é a reflexão. Porque a gente fala muito de acolher, 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 acolher o outro. Mas nós nos sentimos acolhidos? Nós precisamos nos acolher, nós precisamos cuidar de nós, né, para cuidar do outro. Isso é um grande desafio. As emoções, o que são as emoções? A gente fala muito das emoções, né? As emoções são impulsivas, elas vêm, vão, às vezes elas ficam por mais tempo, machuca, deixa alguns vazios, algumas dores. Então, a neurociência, ela explica que a emoção é um conjunto das respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo como resposta a algum evento. Ela gera uma série de reações químicas em nosso organismo, que afetam o nosso corpo de diferentes maneiras, gerando sensações físicas. Por exemplo, às vezes a gente fica com vergonha, fica ruborizado, tá ansioso, treme, sua, gagueja, né? E nós somos professores, nós somos educadores que somos postos à prova todos os dias, sempre. As emoções, elas são automáticas, elas fluem, já que resultam da adaptação do nosso organismo para reagirmos a situações de ameaça e recompensa para a nossa sobrevivência. Então, depende da emoção, é uma situação de reação a uma ameaça, a uma recompensa, a um agradecimento, né? A uma ser grato a um elogio, né? É ficar feliz quando o nosso trabalho é reconhecido e ficar triste, decepcionado quando não é reconhecido. Então a gente vive esse turbilhão de emoções. As emoções, elas são responsáveis por sentirmos a empatia pelos outros. É olhar o outro e promover, manter ou tornar nossas relações interpessoais agradáveis ou conflituosas. Então, o que nós escolhemos? Ao modo como nós lidamos com as nossas emoções, nós tornamos as nossas relações mais agradáveis ou mais conflituosas. Então, é um desafio? Sim, mas é uma escolha também. Então, por isso, a proposta de autorreflexão, de autoconhecimento, de autocuidado. As emoções, elas influenciam nossos pensamentos e decisões e tornam nossa memória mais eficiente em momentos importantes. Então, todos nós gostamos do quê? Das emoções que nos fazem sorrir, fazem mais leve, nos fazem mais gratos, né? Os cientistas que estudam as reações, eles indicam que são 5 categorias de emoções básicas universais: a raiva, o medo, o nojo, a alegria, o prazer e a tristeza. Cada emoção emite sinais físicos e psicológicos. E essas emoções, elas servem para nos alertar sobre algo.
As emoções básicas se agrupam para formar emoções complexas. Na verdade, na maioria dos estados emocionais das pessoas são formados por mais de uma emoção. Então, entre as emoções básicas, raiva, medo, nojo, alegria, prazer, tristeza, a gente complementa com mais uma, que são as emoções complexas, né? Que são, que são consideradas o amor, a surpresa, o ciúme, vergonha, culpa, a inveja. Então, a gente está tentando buscar uma reflexão sobre as emoções, sobre o reconhecimento delas, porque ele é fundamental para o nosso autoconhecimento emocional. Quando a gente fala de reconhecimento emocional, a gente pensa em como nós regulamos as nossas emoções, como nós controlamos, como nós amenizamos, né? Como nós a valorizamos. Então, vem se falar do quê? Da resiliência emocional. O que é ser resiliente? Né? A resiliência, ela é composta de algumas competências: tolerância ao estresse, à frustração e à autoconfiança. Ciências fundamentais para solucionar desafios, atravessar momentos de adversidade e atingir seus objetivos, mesmo que o cenário não seja favorável para isso. Por isso é necessário, a gente fala, nossa, a pessoa é otimista, a pessoa é grata, tem uma sensação de gratidão, mesmo quando tudo parece perdido, ela ainda acredita, e é necessário que a gente acredite no passo adiante. Então, a resiliência emocional, ela está relacionada à capacidade de lidarmos com as próprias emoções, demonstrando o equilíbrio e o controle sobre as reações emocionais. Né? A gente costuma dizer para os estudantes, para os alunos, nós não podemos falar tudo o que a gente pensa, né? A gente precisa equilibrar as nossas emoções. E hoje a gente fala bastante também na questão de inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É o equilíbrio entre a razão e a emoção. Os indivíduos que desenvolvem a resiliência emocional, eles conseguem lidar com as situações adversas com tranquilidade e positividade. Por quê? Porque confiam em si mesmos, são capazes de gerenciar as suas emoções e são menos propensos a ficar desestabilizados frente à opinião das críticas, das situações desafiadoras. Como é complicado você se colocar numa situação de vulnerabilidade e não ser aceito. Por exemplo, o professor na sala de aula, o educador na sala de aula, querendo ter o controle da sala, querendo dar uma aula legal, interessante, e se vê frustrado porque está sendo rejeitado por um grupo de alunos que estão fazendo barulho ou estão atrapalhando a aula. Né? Então, a tolerância ao estresse, ela diz respeito a administrar os sentimentos desagradáveis. Sentimentos desagradáveis acontecem sempre. Então, como nós administramos esses sentimentos? Né? Nós, educadores, podemos sair da sala de aula correndo quando uma sala nos deixa em situação tristes de frustração? Não podemos. O que fazer? Né? Posso gritar com o aluno? O educador grita com o aluno? Como que o educador acolhe também aquele aluno tímido, em estado de ansiedade, de depressão? Então, nós precisamos aprender a lidar, ser tolerantes com muitas coisas no nosso dia a dia. Frustração, a tolerância, essa frustração, ela está ligada à capacidade de desenvolver estratégias eficazes. O que me ajuda, né, para eu tolerar uma frustração? Hoje se fala muito na importância da respiração. Vou contar até 1000, até 100, vou respirar fundo, né, e vou me acalmar. Quem nunca passou em situações de falar em público, de falar para os alunos, ou falar para o grupo de gestores, de colocar-se as suas ideias e se sentir com dificuldade de controlar as emoções, né? Tanto físicas quanto mentais. Autoconfiança ela é necessária. Muitas pessoas têm uma autoconfiança em excelente grau. Outras precisam trabalhar diariamente a sua conquista. Né? O que é essa autoconfiança? É acreditar em si mesmo, é seguir adiante, mesmo quando as coisas parecem difíceis e não estão indo bem.
Então, por que a gente está falando de tolerância ao estresse, à prestação de confiança? Porque nós estamos passando que essas competências socioemocionais para os alunos são necessárias. E se são necessárias para os alunos, são para nós. Elas são necessárias para todos nós, porque nós convivemos em grupos. Né? Então, qual é a importância da resiliência emocional? Não é aceitar toda e qualquer situação que se apresenta. Não, nós temos necessidades, nós temos direitos. Mas é o quê? É compreender em que medida essas emoções nos ajudam ou apenas atrapalham no desenvolvimento de nossas tarefas de relacionamento interpessoal. Então, a preocupação nossa é fazer uma proposta de reflexão sobre como construir esse ambiente de harmonia, de solidariedade, né? O ambiente de paz, de equilíbrio. Então, a gente precisa aqui equilibrar as nossas emoções e desenvolver a resiliência. Nós somos capazes de ver as situações com clareza, o que nos apoia para sermos assertivos, fazer as escolhas corretas, expormos nossas opiniões e tentarmos modificar aquilo que não nos agrada. A gente não pode aceitar tudo como certo, né? Mas nós precisamos conseguir expor as nossas opiniões e aceitar o não. Né? O não faz parte da vida a gente aprender a dizer não e aceitar o não do outro. Como desenvolver essa resiliência emocional? Mapear as situações que podem gerar algum tipo de desconforto ou estresse. O que me causa desconforto? O que me causa estresse? O que desperta a minha raiva, a minha ira? Né? O que desperta a minha mansidão? O que desperta a minha gratidão? Quando praticamos o autoconhecimento, nós nos tornamos capazes de reconhecer quais estímulos ou situações são potenciais desencadeadores de estresse. Nós vivemos de um momento que se fala muito de estresse e ansiedade. Então, como aliviar esses momentos? Como adotar estratégias e autocuidado para nos proteger de situações que podem nos causar situações emocionais de grande dificuldade. Então, pensar nas nossas próprias emoções, criar metas, né, para atingir os objetivos. E isso a gente precisa extremamente do quê? Autoconhecimento. Como eu posso ajudar se eu não me conheço? Eu não sei, eu preciso saber, eu preciso sentir, eu preciso reconhecer a minha dor, as minhas alegrias, para eu identificar no outro quando existe a sua dor, a sua alegria. Então, é ampliar a consciência para gestar bem as emoções. Então, com essa pauta, nós tivemos assim, o intuito de acolher os acolhedores. Vocês são os acolhedores, os professores, a equipe gestora são os acolhedores. Então, como acolher vocês? É ouvi-los, é propor uma reflexão. Né? Refletir sobre o desenvolvimento do autoconhecimento emocional por meio da autopercepção, análise de experiências. Refletir sobre a importância do reconhecimento das emoções. As emoções são todas importantes. O amor, a raiva, são o quê? São reflexos de algo que nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos parar, ouvir, refletir. Né? Uso de estratégias para lidar com as mesmas de forma construtiva, que favoreça a resiliência emocional. A resiliência emocional é uma conquista individual. As estratégias, elas não vêm prontas. Elas são uma conquista diária, que nós tenhamos o quê? Vontade. Então, a gente está propondo o mapeamento das emoções, a reflexão e o diálogo sobre as emoções. Então, a gente finalizando, né, propondo para vocês uma discussão, a gente pensa o quê? Qual a importância da autorreflexão e do autocuidado? Aí você fala, mas parece autoajuda, ou algo que eu preciso voltar para mim mesma, eu não tenho problemas. Não, nós estamos falando de autoconhecimento, de melhoria enquanto ser humano. E isso a gente é um desafio para todo mundo e em todos os contextos que nós estejamos.
seja no escolar, no profissional, no familiar, entre amigos, né? E a gente coloca como proposta uma reflexão. O que essa temática impactará, né? O que ela vem agregar, contribuir com a sua relação consigo mesmo, com as suas emoções e com o outro. Agora eu vou passar minha fala para Maria José, para ela finalizar com essa outra reflexão. Como está nosso acolhimento interior? Você finaliza com o acolhimento interior? Sim. Sim, Ellen, muito obrigada. É muito gostoso aqui a gente ouvir sobre as emoções. A gente estuda, lê, e sempre tem muito que se aprender. Importante pontuar essa questão, claro, com os professores, que esta não é a única forma, a gente não tem que entender que só falar de acolhimento, só falar de autocuidado, é a única forma de se estabelecer um clima positivo na escola. Existem outras variáveis, tá? Variável institucional, variáveis, formato do prédio, existem várias outras questões que contribuem para o clima escolar positivo. Veja bem, a gente não está aqui recortando e dizendo que é só isso que a gente tem que fazer para ficar tudo bem. Existem várias outras estratégias. Mas dentro desse espaço que a gente teve de 45 minutos, a gente trouxe uma variável, que é essa questão do autocuidado, do acolhimento interior para acolher o outro. Então, diante do que vocês ouviram, diante dessa conversa, dessa pincelada de algumas teorias que a gente tem, dos nossos documentos oficiais, eu queria que vocês usassem esse tempinho que vocês vão ter aí do desdobramento da pauta enquanto equipe, para pensar e compartilhar com o grupo, se sentir à vontade. Primeiro, pergunte a si mesmo, como está o seu acolhimento interior? Qual é o discurso interno que você vem tendo com você mesmo? Aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, é de julgamento? É de culpa? É de cobrança? É aquele julgamento, eu fiz as coisas erradas, eu não estou certo, eu não consigo fazer nada, eu não dou conta, eu sou incapaz. É esse o discurso que você tem usado para se acolher? Ou é um discurso de compaixão com você mesmo? Não no sentido de legitimar erros, mas no sentido de se responsabilizar, buscar estratégias, olhar de uma forma positiva, olhar com foco na solução e não apenas no erro, buscar estratégias para a mudança. Como tem sido? O que permanece no seu discurso interior? É o discurso do julgamento da culpa ou o discurso da compaixão, do perdão e da responsabilização pelaquilo que eu fiz, que eu considerei que não foi ou não adequado? Bom, e como é que está? Como é que esse processo interior meu tem um reflexo no meu acolhimento com as pessoas que eu convivo? Porque de acordo com como eu estou, eu vou ter um tipo de acolhimento com outra pessoa. Como é que tem sido aí na sua escola? Você considera que a sua postura, o seu comportamento, que é o reflexo do seu acolhimento interior, contribui para um ambiente de aprendizagem seguro, acolhedor e colaborativo? Ou não? De repente, eu estou num momento que eu estou tão tumultuado que eu estou mais causando estresse do que colaborando para um clima positivo. Essa é a ideia. Eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso, nessa proposta. Discutam com o grupo aí rapidamente, é só uma provocação, tá? E aí uma pessoa do grupo, ou coordenador, ou um professor que for eleito do grupo, vai postar no documento que a gente está disponibilizando aqui no link, essas percepções que vocês tiveram. Coisa simples, tá, gente? Nada, não tem certo ou errado. São as percepções de vocês diante dessa temática. Vai preencher, então é um por escola, o formulário Google Docs por escola, com as percepções de vocês, e lembrando que a presença individual dos professores é apontada no sistema SED. Peça ao seu coordenador que ele vai dar um tutorial do caminho, onde você aponta a sua presença no ATPC. Nós da equipe do Viva agradecemos imensamente o convite do Núcleo Pedagógico e o prazer de partilhar um pouquinho do que a gente tem estudado nesse momento com vocês, e desejo um ótimo trabalho, uma ótima semana e um ótimo ano letivo a todos os nossos equipes docentes e funcionários e professores e coordenadores da Diretoria de Ensino de Marília. Um abraço e gratidão.